Hallo du Spätzchen! Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre animais de estimação na Alemanha. Eu sou a Lud Fonseca e esse é o canal Clube de Alemão. Aqui eu te ensino sobre língua alemã e também sobre cultura e curiosidades e pessoas nos países de língua alemã. O nosso tema hoje é animais de estimação na Alemanha. Como é que funciona ter um animalzinho de estimação na Alemanha? Quais são os animais preferidos dos alemães, etc. Antes de mais nada, já quero te lembrar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho, porque assim você recebe sempre os nossos novos conteúdos que estão saindo quentinhos toda semana, hein? A primeira coisa que eu quero te contar sobre os animais de estimação na Alemanha é qual animal de estimação é o queridinho dos alemães. E a gente tem os gatos com 40%. 40% dos animais de estimação alemães são gatinhos. E logo depois deles, você já pode imaginar que vem os cachorros. 27% dos alemães têm cachorros como animais de estimação. E por último, temos 33% dos alemães que têm outros animais de estimação, como por exemplo peixes, tartarugas, e é muito comum também que os alemães tenham coelhos. E agora vamos a algumas curiosidades importantes sobre os cachorros. Se você pensa em ter um cachorro na Alemanha, essas curiosidades vão ser bem essenciais para você. A primeira coisa é entender que na Alemanha cachorro paga imposto. Então, bem diferente no Brasil, na Alemanha existe sim legislação em relação aos cachorros. E a primeira coisa muito importante é essa que eu acabei de contar, o fato de que na Alemanha se paga imposto para cachorro. O valor depende da raça, do porte do cachorro e também de quantos cachorros a pessoa tem. Então você tem que se informar na sua cidade em relação a esse imposto. Aliás, falando em cidade, uma coisa muito importante é que a legislação para cachorros não é nacional, ela muda de estado para estado. Então, você tem que se informar no seu estado quais são as regras. Por exemplo, existem estados em que é obrigatório que o cachorro tenha um microchip. Por exemplo, em Berlim, esse é o caso. Se você for para Bayern, por exemplo, né, onde fica a cidade de Munique, aí já são outros 500, né? Em München, por exemplo, você não é obrigado a colocar chip no seu cachorro, entendeu? Então, essa legislação, ela varia sim de estado para estado. Por isso é que você tem que estar muito atento, muito atenta e se informar em relação ao estado onde você mora. E mudando de estado, a legislação muda. Aliás, já que a gente está falando de cachorro, uma coisa bem diferente também, que já tem chegado um pouco no Brasil, mas não com tanta tendência, não fortemente, é que geralmente os alemães podem levar seus cachorros para todos os lugares. Então os cachorros são bem-vindos em transportes públicos, em shoppings, em restaurantes. É bem comum a gente ver cachorros, por exemplo, em lugares fechados na Alemanha, o que é diferente do Brasil, né? No Brasil, geralmente, os donos dos cachorros têm que procurar somente lugares abertos para ir com seus cachorros. Uma coisa importante é que, obviamente, existem lugares em que animais não são permitidos. Nesse caso, você vai encontrar uma plaquinha dizendo proibido animais, proibido cachorros, por exemplo, é muito comum em hospitais, né? Em hospitais não é típico que você possa levar seu animal de estimação, por exemplo. Aliás, isso tem tudo a ver com a cultura dos alemães, né? Eles gostam muito de seus animais, os brasileiros também, né, gente? Mas tem essa questão de cuidar muito, de se preocupar muito com o meio ambiente. Isso é bem forte na Alemanha, essa preocupação com o meio ambiente é até muito mais forte que no Brasil. E isso também se estende à questão dos animais domésticos, tá? Não é comum, aliás, ver cachorros, por exemplo, nas ruas da Alemanha. Não é nada comum. Quando os alemães e alemãs chegam no Brasil, né, amigos meus visitando, normalmente eles ficam bem chocados com a quantidade de animais de rua que nós temos, gatos, cachorros, porque realmente não é muito comum na Alemanha que a gente tenha animais abandonados. Em relação aos gatinhos, a legislação é mais simples. Exatamente por isso que a maioria das pessoas tem gato, acredita. 40% da população tem gatos e eu acho que não é à toa, é porque é mais simples, mais fácil ter um gato, menos burocrático. Uma questão que você tem que se atentar aí se você tiver um gato ou estiver pensando em ter um gato na Alemanha é que para colocar tela nas janelas, né, que é bem comum aí no Brasil também, você tem que pedir autorização da imobiliária. No Brasil não necessariamente, né? Você pode colocar sem autorização nenhuma as telas na sua janela. Na Alemanha não é assim. Vai colocar a tela na janela, pede autorização do proprietário e ou, né, da imobiliária, tá? E tem uma coisa interessante também, é que na Alemanha a janela abre de duas formas. Ela abre completamente, assim, você puxa ela, abre quase como se fosse uma porta, ou se não, você consegue colocar ela para abrir só em cima, né, como se fosse uma abertura para entrar vento. Então, enquanto você
ainda não tiver a sua rede, é uma forma de você ventilar a casa aí, provavelmente seu gatinho vai estar seguro, mas teste, né? Porque gatinhos são doidos e eles entram em lugares aí e fazem coisas que a gente, eu tenho gatos, por isso que eu tô dizendo, que a gente imagina que eles não são capazes de fazer. De qualquer maneira, como bom dono de gato, como boa dona de gato, você sabe que você tem que colocar tela, mas não se esqueça de pedir autorização da imobiliária. Então essas foram as nossas curiosidades aí sobre animais de estimação na Alemanha. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like, é muito importante que você dê o like, que você comente aí o que você achou, quais animais de estimação você gostaria de ter na Alemanha e continue acompanhando aí nossos vídeos, porque vem muita coisa pela frente aqui no canal, tá? Tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchau!